Existe um ponto na história do universo em que todas as perguntas sobre origem, duração e existência convergem para o mesmo limite físico. Durante muito tempo, acreditou-se que o Big Bang foi apenas uma grande explosão, ocorrendo em algum lugar do espaço. Mas a cosmologia moderna demonstra que essa interpretação é incompleta, segundo análises apresentadas por Stephen Hawking. O Big Bang não aconteceu dentro do espaço, porque o próprio espaço ainda não existia no primeiro instante descrito pelas equações cosmológicas aceitas pela física moderna, como discutido nos modelos da relatividade geral. Da mesma forma, o tempo não corria, não avançava e não podia ser medido, pois ele surge junto com o nascimento da própria realidade física, uma conclusão central da teoria do espaço-tempo. De acordo com a relatividade geral, formulada por Albert Einstein, espaço e tempo formam uma única estrutura física, chamada espaço-tempo, que passa a existir a partir desse evento inicial. Isso significa que perguntar o que existia antes do Big Bang não é apenas uma dúvida difícil, mas uma pergunta que não possui sentido físico dentro das leis conhecidas da natureza, como apontado em estudos cosmológicos da NASA. As equações indicam que nesse limite inicial, toda a energia do universo estava concentrada em um estado extremamente quente, denso e uniforme, conforme descrito nos modelos do Big Bang padrão. Nesse ponto extremo, as teorias da física clássica deixam de funcionar, e nem mesmo a duração de um instante pode ser definida com precisão, uma limitação reconhecida pela física teórica contemporânea. O que a ciência consegue afirmar é a existência de um primeiro momento mensurável, conhecido como tempo de Planck, conceito desenvolvido a partir das constantes fundamentais propostas por Max Planck. Antes desse intervalo, não existem observações diretas, nem modelos experimentais testados capazes de descrever o comportamento do universo com segurança científica. A partir desse primeiro instante mensurável, o tempo começa a fluir, o espaço começa a se expandir e o universo passa a obedecer regras físicas compreensíveis. Logo após o primeiro instante mensurável, o universo entra em um regime extremo, onde o tempo já existe, mas ainda não se comporta como conhecemos hoje. Nesse estágio inicial, o espaço não apenas existe, como também começa a se expandir rapidamente, carregando consigo toda a energia concentrada do universo nascente. Os modelos cosmológicos indicam que essa expansão inicial não ocorre de forma lenta ou gradual, mas em condições de temperatura e densidade impossíveis de reproduzir em qualquer experimento atual. De acordo com os estudos de Alan Guth sobre inflação cósmica, o universo pode ter passado por um período de expansão extremamente acelerada logo após seu surgimento. Durante esse intervalo, o espaço se expande mais rápido do que em qualquer outro momento da história cósmica, enquanto o tempo continua avançando de forma contínua. Essa expansão inicial ajuda a explicar por que o universo observado hoje é tão uniforme em todas as direções, segundo análises da radiação cósmica de fundo. Mesmo nesse estágio primitivo, o universo já segue leis físicas bem definidas, embora muitas forças fundamentais ainda não estejam separadas. A energia domina completamente o comportamento do cosmos, e a matéria, como conhecemos, ainda não existe em forma estável. As equações mostram que pequenas variações surgem nesse período, criando as condições iniciais para todas as estruturas futuras do universo. Essas variações minúsculas são registradas indiretamente nas observações modernas, feitas por missões como a COBE e a Planck, da Agência Espacial Europeia. A partir desse ponto, o universo deixa de ser apenas um estado extremo e começa a construir sua própria história física. Com o tempo já em curso e o espaço em expansão, o universo entra em uma fase decisiva,
na qual suas propriedades deixam de ser completamente uniformes. À medida que a temperatura cai rapidamente, as condições extremas do início começam a mudar, permitindo que as leis físicas se manifestem de forma mais distinta. Nesse período, as forças fundamentais da natureza ainda não atuam separadamente, mas os modelos indicam que essa unificação começa a se romper progressivamente. Segundo a física de partículas e a cosmologia moderna, a gravidade se diferencia das demais forças muito cedo, passando a agir de forma independente. Esse processo marca um ponto crucial, pois a gravidade passa a influenciar diretamente a geometria do espaço-tempo em expansão. Enquanto isso, as demais forças fundamentais permanecem combinadas, em estados de alta energia, impossíveis de serem observados diretamente hoje. As equações mostram que, conforme o universo esfria, transições físicas ocorrem de maneira inevitável, definindo como a energia passa a se organizar. Esse resfriamento não acontece de forma suave, mas em etapas bem definidas, cada uma estabelecendo novas regras para o comportamento do cosmos. Pequenas flutuações quânticas, presentes desde os primeiros instantes, começam a ganhar relevância física real nesse cenário em transformação. Essas flutuações deixam de ser apenas efeitos microscópicos e passam a influenciar a distribuição de energia no universo em expansão. Nesse momento histórico específico, o universo deixa de ser apenas um estado homogêneo extremo e passa a carregar as sementes de toda a estrutura futura. À medida que o universo continua se expandindo e esfriando, ocorre uma transição fundamental que altera para sempre sua composição física. Nesse estágio, a energia deixa de dominar de forma absoluta, abrindo espaço para o surgimento das primeiras partículas fundamentais estáveis. Segundo os modelos da física de partículas, quarks e leptons passam a existir de forma identificável, mesmo que ainda em um ambiente extremamente energético. As forças fundamentais, agora mais bem definidas, passam a regular como essas partículas interagem, colidem e se transformam. A força forte permite que quarks se liguem, enquanto a força fraca governa processos de transformação fundamentais, descritos pelo modelo padrão da física. Esse período marca o momento em que o universo passa a obedecer regras que ainda podem ser testadas experimentalmente, em aceleradores de partículas. Apesar disso, a matéria ainda não se organiza em átomos, pois a temperatura permanece alta demais para permitir estruturas complexas. Partículas e antipartículas surgem em grande quantidade, colidindo e se aniquilando constantemente em um equilíbrio instável. Um pequeno desequilíbrio entre matéria e antimatéria, ainda não totalmente explicado, garante que uma fração mínima de matéria sobreviva. Esse excesso residual será responsável por tudo o que existe hoje, desde galáxias até a própria vida. Nesse ponto da história cósmica, o universo deixa de ser apenas energia em expansão e passa a carregar os primeiros blocos reais da matéria. Com a matéria já presente em forma elementar, o universo continua sua expansão, enquanto a temperatura cai de maneira constante e irreversível. Nesse período, partículas carregadas e fótons ainda interagem intensamente, fazendo com que o universo permaneça opaco à radiação. A luz existe, mas não consegue viajar livremente, pois é continuamente absorvida e espalhada pelas partículas presentes no meio cósmico. À medida que o resfriamento avança, prótons e elétrons passam a se combinar, formando os primeiros átomos de hidrogênio neutro. Esse processo, conhecido como recombinação, altera drasticamente o comportamento físico do universo. Com menos partículas carregadas livres, os fótons deixam de interagir com a matéria de forma constante.
Nesse instante específico, a radiação se desacopla da matéria e passa a viajar livremente pelo espaço, em todas as direções. Essa luz primordial continua se propagando até hoje, sendo observada atualmente como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. As variações extremamente pequenas registradas nessa radiação revelam informações diretas sobre as condições do universo primitivo. Missões espaciais modernas conseguem mapear essas flutuações com alta precisão, confirmando previsões feitas décadas antes pelos modelos cosmológicos. Nesse momento histórico bem definido, o universo deixa de ser apenas teoricamente descrito e passa a ser diretamente observável. Após o universo se tornar observável, tempo e espaço deixam de ser apenas conceitos emergentes e passam a funcionar como estruturas estáveis da realidade física. A expansão continua, a temperatura segue diminuindo e as leis conhecidas passam a operar de forma consistente em escalas cada vez maiores. Nesse estágio, o sentido do tempo se torna irreversível, pois os processos físicos passam a seguir uma direção definida associada ao aumento da entropia. Segundo a termodinâmica, sistemas naturais evoluem de estados mais ordenados para estados mais desordenados, estabelecendo uma flecha clara do tempo. Esse comportamento explica por que o passado não pode ser acessado novamente e por que o futuro permanece aberto a possibilidades. O espaço, agora suficientemente amplo e estável, permite que a gravidade amplifique pequenas variações de densidade herdadas do universo primitivo. Essas variações começam lentamente a crescer, preparando o cenário para a formação das primeiras estrelas e galáxias milhões de anos depois. Mesmo assim, as bases de tudo o que surgirá já estão completamente definidas nesse período inicial da história cósmica. As medições modernas confirmam que a expansão do universo continua até hoje, evidência direta de que o tempo iniciado no Big Bang nunca deixou de avançar. Cada segundo vivido atualmente é uma consequência direta daquele primeiro instante mensurável descrito pela cosmologia. Compreender esse processo não revela apenas como o universo começou, mas também como nossa própria existência está ligada à origem do tempo e do espaço. Se este vídeo ajudou você a entender como o tempo e o espaço surgiram e por que esse momento define tudo o que existe, deixe o like, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como este e comente qual tema você gostaria de ver em um próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.